Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, a sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. Que você tenha um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua família, começando pela mesa. Confie em Deus, Deus é o seu ajudador. E não tome conselho com medo. O medo é o pior conselheiro. Não existe um conselheiro pior do que o medo. O medo vai dar conselhos que vão levar você a estagnar, retroceder, desistir, se esconder, fugir. E a Bíblia está assim, cheinha de histórias, de pessoas que por causa do medo tomaram decisões que alteraram o destino, que roubaram a vida delas, elas se desviaram do propósito. Então, não tome conselho com medo. O medo, ele vai te escravizar. O medo é criativo. O medo cega, confunde, vai levar você a fantasiar, a imaginar coisas. Eu sempre falo que o medo é criativo, porque os discípulos, por conta do medo, enxergaram um fantasma ao invés de Jesus. Então, o medo vai levar você para uma direção que talvez, em alguns casos, eu já vi ser assim, irreversível. Eu já vi pessoas tomarem decisões e irem para direções que não puderam mais mudar. Então, não tome conselho com medo. Essa emoção, esse sentimento pode cegar você num nível e roubar o seu propósito, as promessas de Deus para a sua vida, porque você precisa cooperar com Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de coragem, de força, de fortaleza. Os covardes não vão herdar o reino dos céus. E eu vejo pessoas se acovardando diante de um diagnóstico, diante de uma ameaça, diante de um obstáculo. Eu vejo pessoas se acovardando. Não se acovarde. Diante de um problema, levante-se e enfrente-o. Não fuja dos desafios. Não fuja de problemas. Não tenha medo de problemas. Não retroceda diante de um obstáculo. Enfrente-o corajosamente. Avance. Vá. Continue.
Quando você temer algo, lembre-se que você deve temer a Deus. Quem teme a Deus não teme a mais nada. Nada temerei. Não temas, porque sou contigo. Leia escrituras que levam você a não temer, que dizem, não temas. Porque em toda a Bíblia nós vamos encontrar escrituras assim, não temas. Não temo o perigo, não temo o inimigo, não temo os problemas, não temo avançar, não tema. Leia o livro de Josué e você verá Deus falando isso diversas vezes. Não tenha medo, já desde o primeiro capítulo. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Não tenha medo, seja forte e corajoso. O medo vai dizer que você não pode, não consegue, não é capaz. O medo vai dizer que você não vai conseguir, que dessa você não sai, que vão te criticar, o que vão dizer, e aí você começa a ter medo de opiniões, de críticas, da rejeição. Não vão gostar, vão rejeitar você. E se você perder isso? E se você perder aquilo? O medo vai dizer muitas coisas. Aliás, o medo fala muito, né? O medo é tagarela. O medo fala muitas coisas. Não dá, nem tente, porque você vai fracassar. Ele quer que você fique paralisado. E pessoas dominadas pelo medo, que são totalmente controladas pelo medo, são instrumentos do medo. Elas vão chegar e vão dizer para você, eu não consegui, você não vai conseguir, nem tente. Ninguém nessa família conseguiu. O que te leva a pensar que você vai conseguir? Não. Nós não fizemos, por que você vai fazer? Nós não conseguimos, por que você vai conseguir? Para com isso. Você vai perder. Você vai fracassar. Você vai passar vergonha. Você vai ser humilhado. Para. É melhor não arriscar. Não arrisque. Faça como todo mundo está fazendo. Fica no lugar que todo mundo está. Não se mova. Sim, o medo dá conselhos. E nenhum conselho que o medo dá é bom. O medo é um péssimo conselheiro. Se você vem tomando conselhos com medo, está explicado. Se você não, sua vida não vai bem, você está frustrado, não está realizado, está explicado por quê. Está aqui, você agora sabe por quê. Da frustração, de tanta decepção. Ah, quantas pessoas que falam para mim, eu não aguento mais a mesmice. Eu falo, rompa, arrisque, vá fazer algo novo. Qual a última vez que você fez algo novo na sua vida? Ah, mas e se eu não conseguir? E se conseguir? Por que não tenta? Por que não arrisca? Por que não vai? Ah, por quê? Porque são desculpas e desculpas. E o medo vai levar as pessoas a arrumarem muitas desculpas e justificativas. Quando que Adão teve medo? Quando desobedeceu a Deus. Quando pecou contra Deus.
Por que que tem muitas pessoas com medo? Porque estão desalinhadas de Deus, distantes de Deus. E não estão ouvindo a Deus. Estão ouvindo a voz do medo, não a voz de Deus. Por que você não para agora? E vai ouvir a Deus. Ouça a Deus. Para de ouvir a voz do medo. Para de tomar conselho com medo. Porque o medo sempre vai mandar você parar, não fazer nada, não avance, não se mova. É melhor você ficar quietinho aí, frustrado, do que se expor, se arriscar, tentar algo novo, do que se levantar e fazer algo diferente. Fica quieto. Fica quietinho. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você nesta sexta-feira. Saia desse lugar. Imediatamente. Não ouça mais essa voz. Não tome mais conselho com medo. O medo é um tipo de fé. É uma fé negativa, incrédula, que te paralisa, te trava. O medo é a principal arma de Satanás. Você sabia que a principal arma do diabo é o medo? O diabo usa do medo, sempre usou do medo. Você vê na Bíblia, você vê fora, ele usando a mesma estratégia, o mesmo método de intimidar as pessoas, ele intimida as pessoas, ele cria situações para intimidá-las, amedrontá-las e, com isso, paralisá-las, travá-las. E então elas se frustram, e elas desistem de tudo, e elas se deprimem, e elas começam a pensar as piores coisas, até buscar saída na morte, quando poderiam romper, mas tem medo. Medo de romper, medo de acreditar na cura, na libertação, medo de acreditar que elas podem sim fazer algo que nunca fizeram, que elas podem realizar mais, que elas podem sair desse lugar pequeno. Elas podem, mas por causa do medo, elas não conseguem. Ficam lá, algemadas, porque o medo algema, acorrenta as pessoas. Tem muita gente acorrentada pelo medo. O medo destrói. Foi por causa do medo que Pedro negou Jesus. Medo. Medo. E assim nós vemos pessoas, por causa do medo, algumas não assumiram Jesus publicamente. Medo. Por causa do medo. Algumas pessoas aceitaram menos, perderam o destino. Por causa do medo. Olha que coisa terrível. Jonas fugiu do Senhor. Por causa do medo, Elias fugiu, se deprimiu, pediu a morte. Você vê? Medo. O Saul, com medo de perder o trono, fez as coisas mais absurdas. Por
causa do medo. Então nós vemos pessoas arruinando com a própria vida porque estão tomando conselho com medo. Estão ouvindo a voz do medo. Estão sendo guiadas pelo medo. E hoje o Espírito Santo está falando com você. Você tem que parar. É preciso. Já passou da hora de você colocar um ponto final nisso. Você não pode mais aceitar uma mente escravizada pelo medo. Essas emoções tendo mais força ao invés da fé. O justo viverá pela fé e não pelo medo. Definitivamente você precisa se levantar e acreditar na palavra. Só tem um jeito de você romper, é crendo na palavra e não no medo. Você tem que crer no que Deus disse e não no que o diabo disse, seus instrumentos, não no que o medo está dizendo. Você tem que crer no que está escrito, no que Deus falou, ficar com a palavra, se levantar e dizer, fim para isso. O medo chegou para mim e pessoas com medo também disseram, não, você não pode. Tantas vezes. Você não pode usar a fé na vida do seu filho. Você enlouqueceu? E se ele morrer? E se isso e aquilo acontecer? Você não pode isso, você não pode aquilo. Quantas vezes eu ouvi que eu não podia? Você não pode. E se eu tivesse cedido para essas vozes, eu não sei o que teria sido do meu filho, da minha vida. Não. Levante-se, porque Deus está falando com você. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito? Não vai passar. Fica com a palavra, o que é que Deus disse. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E quando uma pessoa retrocede? Quando ela tem medo. Medo de não conseguir, de não dar certo, de opiniões, de ser rejeitada, de ser criticada, de ser julgada, de se expor, de arriscar. Para com isso, em nome de Jesus. Mas é pela lei da fé. Você se move pela lei da fé. Se você agir pela fé, Deus vai fazer com que tudo contribua para o seu bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Que obedece a Deus. Crê e obedece. Daqueles que são chamados por seu decreto. Meu Deus! Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vai ter medo de quê? Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que você acha que tem algum problema? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos, não fugimos.
à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Sabemos que o diabo nos odeia. E daí? Vamos enfrentar e vencer. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu já luto com a vitória. Você já luta com a vitória? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas por Cristo. Eu estou dando escrituras aqui. Eu não, o Espírito Santo. Para mostrar a você que você serve a um Deus grande, soberano, Todo-Poderoso. E com Ele você luta, já luta com a vitória. E você não tem que temer. Você só tem que se levantar e confiar nele. Andar por fé, pela lei da fé. Crer no seu coração e confessar com a boca. Caminhar pela lei da fé e não pela lei do medo. É pela lei da fé e não pelo medo. Se está escrito, é com a palavra que você vai ficar. Fique com a palavra. Haja fé, porque Deus vai fazer com que tudo contribua para o seu bem. Tudo pode passar, a palavra não passa. Nada pode prevalecer na vida de uma pessoa que está escondida em Deus. Se Deus é por você, quem pode ser contra? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você já luta com a vitória. Tema a Deus e você não vai temer a mais nada. Apenas tema a Deus e se levante hoje com coragem, com força. E avance. Nunca mais tome conselho com medo. Mas receba os conselhos da palavra de Deus. Seja guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo está dizendo, levante-se e vá. Arrisque na fé. Ouse, continue, vá, porque eu estou com você. Não temas, porque eu estou com você. E ninguém pode contra você. E nenhum mal terá poder de prevalecer contra a sua vida. Eu estou com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha inundado o coração dessa pessoa. E que ela consiga ver esse Deus tão grande, soberano, maravilhoso, que tem todo o poder, que chama as estrelas pelo nome, que deixa claro, Senhor, que pode fazer todas as coisas quando nós cremos. Que as nações são como uma gota no balde, como pó na balança. Que tudo que as pessoas acham que é tão grande, tão forte, o Senhor fala, isso não é nada diante de mim. Nada. Quando você crê, eu posso fazer, eu faço. Eu curo, eu liberto, eu levanto, eu prospero, eu honro, eu promovo. Eu dou o que você não tem, a unção compensa, a unção quebra o jugo. Eu opero o impossível. O que você não tem, eu tenho. O que você não pode, eu posso.
O que é grande para você é pequeno para mim. Nada é impossível para mim. É o que o Senhor está dizendo, não tema. Levante-se e receba a palavra. Toma conselho com a minha palavra. Pega a minha palavra. É isso que o Senhor está dizendo, e nunca mais tome conselho com medo. O medo é um péssimo conselheiro. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. E tomo posse de mudança, Senhor. Eu repreendo esse espírito do medo, da intimidação, da covardia, da incredulidade, da dúvida. Eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Tudo que está paralisando esta pessoa, saia em nome de Jesus. Toda cegueira, todo bloqueio, eu repreendo em nome de Jesus. Que essas correntes sejam quebradas, essas algemas caiam. Essas fortalezas sejam demolidas em nome de Jesus. Eu oro para que essa pessoa seja completamente livre agora, em nome de Jesus. E que corajosamente ela se levante e avance em fé para viver o melhor tempo da vida dela. A despeito de tudo, que ela enfrente os desafios e viva a sua glória. É assim que ela vai ser realizada, promovida e abençoada. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos de onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido fortalecidas, renovadas, libertas, encorajadas. Que as vendas tenham caído e que essa pessoa tenha sido batizada com coragem, vestida com esse manto de coragem. Que o espírito de coragem, Senhor, possua a vida dela e ela se levante agora corajosamente. Dê passos corajosos, avance, enfrente os desafios que estão à frente, que estão diante dela, com a certeza de que a vitória já foi decretada. Eu abençoo o teu povo, eu agradeço demais por tudo. Muito obrigada por esse dia, por essa palavra, por esta oportunidade. Eu te amo, Senhor. Obrigada por tudo. O Senhor é um Deus tão bom. Obrigada pela sua bondade e fidelidade sempre. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara em todos os nossos templos. Domingo batismo. E assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Levante-se, esteja entre nós, pega a sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.